Estamos de volta com mais um Pé de Prosa. Eu sou Sinara, faço parte aqui da diretoria da SOCEP. Tenho o grande prazer de estar aqui com a Michele Montier, nossa vice-presidente da Sociedade Cearense de Pediatria, e com o André Cabral, presidente do nosso departamento de neuropediatria. Vou começar aqui, então, dizendo que nós estamos aqui para falar do Abril Azul, nosso mês aqui de conscientização sobre o autismo. Não sei nada, gente. Então, a gente vai aproveitar para bater um bate-papo. Eu trabalho muito com crianças com condição crônica, criança que está em cuidado paliativo. A gente vê muita coisa de desenvolvimento, mas, de fato, não é um perfil de criança que eu faço acompanhamento. Então, eu vou tentar fazer aqui o papel do residente de pediatria, do pediatra e da sociedade que está acompanhando, tá certo? Então, eu queria, assim, que a gente fizesse uma introdução, Michele e depois o André, que pudesse falar um pouco, assim, como tem sido a experiência de vocês nesse contato, porque uma coisa que eu tenho visto é que a gente tem visto muito sobre esse diagnóstico nos dias de hoje. Então, Michele, como tem sido a tua experiência no contato, no consultório com as crianças que recebem esse diagnóstico? Eu acho que assim, nos últimos anos, né, a gente que fez residência mais ou menos junta, acho que nos últimos 5, 6 anos, tem aumentado tanto a procura dos pais pela suspeita diagnóstica, porque se veicula muito, né, seja nas redes sociais, seja porque tá mais fácil dar o diagnóstico, né? Talvez o André diga que não. Mas aí, como tem mais gente recebendo o diagnóstico, eu acho que tá mais comentado. Então, consequentemente, tá chegando mais a angústia dos pais no consultório. É o que eu mais vejo. Aí, então, já teve uma que me chegou assim, doutora, então tá aumentando muito a quantidade de casos? Não sei, o André conta já. Mas tá tendo um super diagnóstico? Também não sei, o André fala já. Mas eu fico realmente com essas interrogações, né? Tá vindo muito, tá mais prevalente, né, assim, de você ver. E também, às vezes, tá tendo o diagnóstico para trás. Eu já tenho criança no consultório que a gente fechou o diagnóstico do filho, aí a mãe... eu acho que eu também era assim quando era criança. Aí, fechou o da mãe, fechou até o do avô. Eu tenho 3 gerações na família que começou por conta do meu paciente, né? Saiu voltando 3 gerações. Então, eu tô vendo muito isso e eu adorei vir para conversar, porque eu vou aprender muito, eu sinto. Que Eu tô bem eu vou aprender mais curiosa que tu, mesmo. vai ver. Meu Deus. E aí, Não, André? vamos todos aprender juntos aqui. Eu tô sempre aprendendo também. É interessante, assim, acho que eu sou mais antigo aqui da mesa, então posso falar sobre essa questão das mudanças que teve com o tempo. Quando eu comecei a atender neuropediatria, realmente não era dessa forma. Eu recebia muitas outras condições neuropediátricas, que não somente a questão do transtorno do espectro do autismo. Há um viés, né? A minha especialidade é a área do desenvolvimento e comportamento infantil, mas hoje esse número cresceu muito. Quando a gente pensa sobre o crescimento, existem 2 blocos diferentes. Um é o de percepção, ou seja, realmente as pessoas percebem mais porque elas têm mais informação. Então, principalmente naqueles nível 1 de suporte, né, um quadro mais leve na questão do espectro do autismo, às vezes não se percebia. Lá atrás ainda havia um ritual que não era muito bacana de procurar, mesmo quando se percebia dificuldade, e as pessoas diziam, não, espera até os 5, 6 anos que a gente vai ver se realmente há algo. Hoje isso mudou. Hoje a gente percebe que os pediatras estão muito mais rápidos nessa questão. Ao se perceber com algum atraso, muitos fazem o encaminhamento para avaliação do especialista e já encaminham também para as reabilitações, que é o que a gente precisa fazer. Então esse é um ponto, o aumento de percepção. O outro é realmente o aumento do número real de casos. Então, se a gente dissesse, não, André, é porque tem mais informação. Mas e os nível 2 ou 3 de suporte? Como é que eles passavam batido? Sim. Não passavam. Então, hoje aumentou. A última estatística, que foi divulgada em 2023, está para 1 para 36 crianças nos Estados Unidos. Isso é uma estatística feita aos 8 anos de idade. Né? Eles pegam um corte de 8 anos de idade, eles fazem a avaliação das fichas escolares, ou seja, eles pegam um número realmente grande, e deu 1 para 36, que dá 2,8% das crianças americanas de 8 anos de idade. É muito alto. É alto, Se você né? pegar um estado isolado, a Califórnia tem o maior percentual, 4,5% das crianças. Isso a gente está considerando somente crianças que foram avaliadas ali com 8 anos, mas a gente sabe que se a gente baixar um pouco mais a idade, esse número vai ser ainda maior. A gente está numa expectativa porque deve estar muito próximo de ser lançado a estatística de 2025, né? Que se refere a alguns anos antes, mas que são lançados geralmente 3 anos depois. Então, eles pegam os dados de 2022 e vão lançar provavelmente agora em 2025. E estamos esperando para E a gente tem ver. esses dados brasileiros, André? Ou América Latina? Não temos. Tá aí
Maior dificuldade, né? Hoje, assim, principalmente com o advento da tecnologia, a gente começou a aprender que tudo para trabalhar precisa de dados. Uhum. Então, como é que eu trabalho o autismo no Brasil se eu não tenho os dados? Pois A é. gente tem que extrapolar um dado americano para cá. Deve ser algo parecido, mas o deve ser não funciona na medicina baseada em evidência. É. Então, a primeira coisa é que a gente precisa de dados. Hoje existem algumas campanhas nesse sentido, tanto da parte de coleta pública mesmo de informação, quanto de instituições de pesquisa que tentam fazer isso para tentar replicar para dados brasileiros. Mas a gente não tem hoje um dado confiável e amplo para te dizer que no Brasil, hoje, a nossa estatística é tal. Porque eu fico pensando assim, em termos até de política, né? Como que a gente consegue fazer um planejamento, mas na verdade a gente teve um grande impacto, né? Porque olha a quantidade de coisa que foi modificada, de dinâmica de atendimento, de estímulo das nossas crianças relacionadas ao diagnóstico, mas na verdade os dados mesmos, até para a gente acompanhar, a gente partiu do quê? Então a gente partiu de uma realidade de números, pelo menos, não nossos, né? A gente pega todo dado de fora, nem de país em desenvolvimento, então, nada, né? Não, geralmente não. Você vai ter dados bem isolados de comunidades, mas você não tem grandes estudos populacionais Entendi. que não sejam os estudos geralmente relacionados ou aos países nórdicos, ou a questão do Japão, ou você pensar nos Estados Unidos. Você não tem do Brasil ou de países que a gente possa se comparar. E esse é um problemão, porque, como você falou, a gente tem que falar sobre políticas públicas. Uhum. Então, tá bom. Como é que eu vou fazer a política pública de saúde hoje se eu não sei o número de crianças que vão necessitar de um suporte? E não é de um suporte de atendimento, a gente está falando de um atendimento, de um acompanhamento, de terapia. Então, o quanto que isso impacta, por exemplo, na fila da pediatria? Né? Eu imagino o tanto de consultas que vocês não atendem, que a principal queixa é: meu filho ainda não fala. Sim. Né? E isso vai ocupa no consultório, mas também ocupa na rede pública. E aí não tem um preparo maior, não se aumentaram o número de pediatras para esse atendimento. A gente bate muito forte na necessidade de que os pediatras precisam cada vez mais receber um treinamento em desenvolvimento infantil. Perfeito. Coisas que não eram tão... É tão interessante porque mesmo na formação da neuropediatria lá atrás, a gente não tinha tanta formação em desenvolvimento. A gente recebia Nós muito também não mais... tivemos, até que agora tem, né? Queria até te perguntar, aproveitando essa parte de formação em pediatria, Michele, você está envolvida em formação de pediatras, você é pediatra aí a nível de ambulatório também. Como que tu consegue, no teu dia a dia, perceber, tanto na parte do ensino quanto na prática, assim? É uma coisa que você já consegue tanto levar para o ensino dos residentes e colocar na sua prática essa avaliação? Tu consegue de... Assim, depois que o governo instituiu o MChat como obrigatório, né? Que a gente vai acabar conversando sobre ele, né? Que é um teste de triagem, ficou mais fácil botar na formação pediatra, né? Uhum. A avaliação mais detalhada do desenvolvimento. Antigamente a gente ficava muito limitada às 4 perguntas da caderneta, que a gente sabe que vai ser uma avaliação muito grosseira, porque eu só tenho uma pergunta de desenvolvimento motor, uma de desenvolvimento de fala, uma de comunicação e uma de interação social. É muito pouco, porque se eu perguntar, seu filho bate palma, será que é suficiente saber se ele sabe interagir com o meio só porque ele sabe bater palma? Uhum. Tem muita gente até que critica, porque perguntar se bate palma, se tem outras formas melhores de avaliar desenvolvimento, né? Sim. Então, na minha formação, eu tive que procurar por fora, né? Na nossa formação não teve. Eu fiz pós de desenvolvimento infantil. E é uma das coisas que eu mais estudo, porque consultório pediátrico sem desenvolvimento hoje em dia não funciona, como o André falou. E a gente já está trazendo isso para a formação dos residentes, né? Depois da última atualização da Sociedade Brasileira de Pediatria, de ampliar a formação do pediatra, como muitas vezes a gente já conversou aqui no podcast, né? Biatria, cuidados paliativos e por aí vai. Já tem dentro da formação do pediatra desenvolvimento, tanto é que já está abrindo a especialização, né, de pediatria do desenvolvimento, já como tendo um a mais para ficar mais focado, justamente isso que o André falou, né, de ajudar a melhorar o rastreio para quando chegar na neuro, chegar bem mais afunilado, porque eu acho que ainda deve estar chegando muita gente que poderia ter sido um pouco mais afunilado. E aí já tem, lá em São Paulo, já tem essa residência de pediatria de desenvolvimento e já está espalhando, né, como faz parte da grade da gente da pediatria, mas nesse sentido. Eu só acho que é importante, é bom porque a gente está falando até
um órgão que também trabalha com formação Sim, sim. disso, a gente fortalecer cada vez mais o pediatra Com geral certeza. como Sim. especialista nisso, Não. né? Que é uma questão muito importante para a gente da neurologia. É, a gente tem um receio de que as subespecialidades elas vão tirar o poder do pediatra geral de Sim. ser o primeiro a reconhecer e saber como tratar, né? Então, eu sou de uma subespecialidade, né, da neuropediatria, mas eu acho que não tem ninguém mais importante na vida profissional médica do paciente ali do que o profissional pediatra. Uhum. Então, eu acho que é super importante esse investimento realmente no aprendizado do desenvolvimento adequado e no reconhecimento dos transtornos do neurodesenvolvimento, que aí sim, aí eu acho que é importante esse encaminhamento, mas é bacana que esteja mudando isso, né? Que a gente É. entenda que o pediatra, então, ele é aquele profissional que em diversas frentes ele é o que conhece o seu paciente, ele é o que conhece aquela família e que ele é competente, desde que ele for treinado, claramente, né? E que esteja se atualizando, já que muda, né? Muda com o Demais. tempo, muitas vezes, muda muita coisa, mas que ele consegue triar, né? Então, assim, como ele conseguiria, já que ele conhece aquela criança, tá acompanhando por muito tempo e tendo ferramentas adequadas, identificar de forma precoce, como você colocou, colocar naquele funil e nesse momento eu preciso do auxílio do especialista. É muito interessante porque isso acontece em várias frentes, né? Por exemplo, eu na paliação a gente fala sobre isso também. Tem certas situações que o cuidado paliativo primário que a gente fala, o pediatra é ele que tem o vínculo com aquela família. Então aquela comunicação inicial ela deve ser realizada pelo pediatra. Então fortalecendo a especialidade. E eu acho que isso é muito bacana. E aí queria até te perguntar, Michele, primeiro para depois a gente passar para o André, quais seriam essas triagens iniciais? Assim, já, você começou a falar da ferramenta, né? Se você puder falar um pouquinho. E aí a gente falaria, então, depois disso, o momento de encaminhar para o nosso especialista. Que aí a gente deixa aqui para o pediatra para ele saber. Mas eu acho que é mais ou menos o que você falou. O pediatra da família, né, por assim dizer, ele já vai vendo o desenvolvimento da criança ao longo, né, de todas as consultas. Eu acho que a primeira ferramenta que todo mundo deve saber usar de frente e verso, que é o que eu sempre falo para os residentes, é a caderneta da criança. Lá a gente já consegue ter uma noção. Aí depois se apropriar de alguns testes mais simples, e como o MChat, né, que não é de difícil aplicação, ele já é lei, é para ser aplicado em todas as crianças aos 18 meses, é obrigatório, tá lá na caderneta. Então, se apropriar dos marcos do desenvolvimento, de modo geral, estudar, né, eles bem direitinho, e se apropriar do MChat e vendo outros, né? Por exemplo, lá na graduação da pediatria, a gente já está ensinando o SWIC, né, que é um outro de triagem, porque esse eu já consigo ver mais ampliado. Em vez de eu ver só 4 avaliações de desenvolvimento, já são 12 a 15 perguntas, e eu consigo graduar, assim, não é faz, não faz, como na caderneta. É faz um pouco, faz mais ou menos, faz desengonçado, mas tá tentando. Então, assim, eu consigo ter uma forma de ver, assim, não, eu acho que eu ainda não preciso mandar pro André. Vamos mandar na fono, ver se a fono consegue perceber algo que eu não percebo. Quando o André estava falando da prevalência e que os dados vão sair de 2022, eu tô super ansiosa por isso, porque todo mundo diz assim, não, o autismo piorou por conta da pandemia. Será que foi mesmo, né? Talvez com essa... Ou foi Não. porque todo mundo ficou na tecnologia. Então, às vezes, a gente vai percebendo isso, né? E uma coisa que você falou, né? A gente tem que se apropriar pediatra, essa suspeição maior. Uma coisa que às vezes eu escuto de outros colegas mesmo, é dizer assim, não, eu prefiro mandar primeiro pro André suspeitar e ele mandar para as terapias. Aí eu fico me questionando assim, por que você não manda logo? Eu acho que talvez se o seu olhar de pediatra, que acompanha aquela criança há muito tempo, junta com a fono que está focada só numa coisa, junto com a psicóloga. Quando chega no André, ajuda mais a ele ter um olhar maior, porque em uma consulta ele não vai bater o olho e vai dizer assim, é autista, não é autista, né? Ele vai precisar de mais avaliações. Se eu já mando com mais olhares, o olhar dele fica mais claro, né? E o importante, assim, a gente trata o atraso no neurodesenvolvimento. Então, se o pediatra está vendo um atraso no neurodesenvolvimento, se a gente vai fechar para transtorno do espectro do autismo, transtorno do desenvolvimento da linguagem, se a gente acha que é um atraso que com o estímulo vai resolver, não importa, está tratando. Então, o pediatra é hoje o profissional habilitado para um reconhecimento precoce, um encaminhamento para a reabilitação naquilo que ele acha que é necessário. E aí depois ele pode mandar, ou em conjunto, manda para o neuropediatra. Eu tenho um pavor de imaginar que uma consulta do neuropediatra pode, em vez de ajudar, atrasar uma criança. Sim. Porque não está fácil conseguir a consulta com o neuropediatra. Sim. E aí você vai, aquela criança que já poderia ter sido encaminhada para uma fonoterapia, ou para uma terapia ocupacional, ela vai para uma fila do neuropediatra, não consegue passar logo, quando consegue, aí sim,
reconhecido, ser encaminhado. Então, é o pediatra geral. É o pediatra geral que é o ser capaz de fazer identificação e encaminhamento precoce. Isso é muito importante, né? Porque a gente vê com uma certa regularidade o profissional que é um clínico da criança, né? De alguma forma, ele não é sentindo uma certa insegurança, porque, afinal de contas, é uma condição que pode ter uma apresentação mais grave, e sentindo que precisa da validação do especialista, mas muito pelo contrário, né? Ele quem melhor conhece Eu a acho que criança, né? essa insegurança ainda pode acontecer quando você, por exemplo, está avaliando seu paciente, a família não percebe nenhum atraso e você vê, poxa, tem algo que não está legal, eu quero uma opinião de um especialista, eu vou mandar para o neuropediatra fazer essa avaliação. Mas às vezes o que acontece, talvez na maioria das vezes é o contrário, a família chega com queixa. Então você tem que, na verdade, acolher essa família, perceber que a queixa dela faz sentido e fazer um encaminhamento adequado. E aí não seria tão difícil. E aí eu queria te perguntar, tem exames? O que eu posso fazer? Eu como pediatra vi, a família trouxe a queixa, fiz os testes, mas está naquela situação que eu tô precisando da opinião do especialista, André. Pronto, vamos lá. A avaliação ela é clínica, completamente clínica, vem através da história e da observação. É interessante porque quando a gente avalia uma criança ali, a gente está vendo tudo o que aconteceu do começo da vida dela até da concepção até agora. E aí a gente tira as conclusões todas baseadas nisso, né? Então o que a Michelle falou é verdade. Quanto mais histórias eu escutar, melhor. Então às vezes não é nem avaliação, quando a gente fala assim, eu quero ouvir sobre a opinião da fono, eu quero saber como é que ela traçou essa história, porque aí vem uma opinião dela. Aí vem a opinião da avó, vem a opinião da mãe, da professora, porque as pessoas estão vendo em cenários diferentes. E aí eu junto isso tudo para dizer, acredito que esteja dentro desse quadro. Então, é super importante essa avaliação pediátrica inicial para o encaminhamento, para juntar muitas histórias para vir para a gente. Quando chega para a gente, é a observação. Eu escuto tudo e estou observando. Então, existe um padrão próprio de quem não tem um bom poder de comunicação, ou de não ter uma boa interação social, ou de ter um comportamento estereotipado, repetitivo, com hiperfoco em algo. E a gente fica tentando reconhecer padrões típicos do atraso do neurodesenvolvimento. Exames complementares não nos auxiliam nessa questão, nenhum deles. Quando a gente pede para afastar uma comorbidade. Então, imagina que eu tenho uma criança que ele diz, olha, André, inclusive o parto foi muito laborioso, ele ficou internado por uma semana na unidade neonatal e a marcha também atrasou. Ele só começou a andar próximo aos 2 anos. Eu digo, poxa, talvez eu tenha uma encefalopatia crônica por hipóxia. Perfeito. Aí eu vou pedir um exame de imagem. Perfeito. Pode ser que os pais digam, André, estava tudo bem, mas ele teve um evento epilético. E depois disso, regrediu bastante a comunicação e a gente tem percebido eventos de parada comportamental meio estranhos ali. Pois, será que ele tem uma síndrome epilética que cursa com atraso de desenvolvimento de linguagem? Aí eu vou pedir um eletrocefalograma para ele. E às vezes a gente quer ver se tem um quadro em conjunto, uma síndrome genética. Então a gente pede uma triagem genética mais ampla para isso. Principalmente quando eu tenho dismorfismos, né? A gente geralmente pede. Mas nunca para dar o diagnóstico de autismo. Entendi. Para dar o diagnóstico de autismo, a gente não vai dar baseado em nenhum desses exames, ou mesmo de alguma outra avaliação. É sempre a avaliação clínica feita em consultório. Eles vêm bem para descartar, na verdade, né? Exatamente. Para a gente excluir que não tem uma outra causa ou que não seja a explicação. Imagina então que eu tenho uma criança que tem pouco comunicação, pouco contato, e eu percebo que ela está tendo uma epilepsia de ausência e ela tem 20, 30 crises por dia, e por isso ela é tão aérea, né? Aí eu, vou descartar isso. Isso acontece, por exemplo, no TDAH. Às vezes a gente recebe meninas, né? Eu digo meninas porque é mais comum a crise de ausência em meninas, e aí vem para uma suspeita de TDAH, um prejuízo escolar enorme, e no consultório a gente vai fazendo algumas avaliações e alguns testes, e percebe que ela tem episódios breves de parada comportamental, roda um eletrocefalograma e vê, né, a crise, né, bem típica. E aí a gente começa a tratar a ausência e melhora o desempenho escolar, por exemplo. Eu acho muito interessante ouvindo assim, porque tudo... E aí vem a paliativista falar. Tudo necessita de uma escuta muito efetiva e de uma comunicação muito clara, né, gente? Então, é uma coisa que tá me fazendo refletir um pouco, porque uma coisa que a gente tem percebido é como, às vezes, a gente não tem conseguido, nessas consultas, ter
talvez uma escuta qualificada dessas famílias. Assim, a gente tem muita literatura que fala que a gente interrompe, né, os pacientes da gente, os pais, enfim, Isso. nesse caso, né? Então, assim, queria pontuar muito isso, e a gente na parte da formação dos residentes tem muito isso, né? De como a gente, às vezes, tem uma grande dificuldade de ouvir. Então, assim, olha eu fiquei pensando agora, uma garota que veio no consultório e a hipótese era TDAH, mas na verdade ela fazia crises de ausência, né? Tem um caso na Quanto família. tempo eu não precisar, assim, quanta atenção, né? Talvez nem tempo, é atenção, né? Uma comunicação de qualidade eu precisaria nesta consulta, uma atenção para esse caso, para fazer essa identificação, né? O acompanhamento de uma criança com transtorno do espectro do autismo, para que eu tivesse uma calma, uma cautela, uma observação. Então, assim, é uma consulta completamente diferente. Mas eu acho bacana De que você outras, falou que não é né? o tempo, é a atenção. E aí a gente volta para o que a gente estava discutindo em relação à formação do profissional pediatra. Se eu delego para todos os especialistas, e aí, inclusive a questão do desenvolvimento, se eu tiro da pediatria geral, eu vou tirar a atenção dele a isso. Então, na consulta, na hora que a família começar a falar sobre algo relacionado à escola, tudo, pode ser que o pediatra desligue, porque ali não é para ele. Para ele é mais a questão das doenças sazonais, para ele é mais o ganho de peso. Então é a atenção. A partir do momento que eu digo, não, isso é do pediatra geral, pergunte como ela está na escola. Uhum. Pergunte como é que está teu relacionamento, pai e filho, mãe e filha. Quanto tempo tu tem livre? Quanto tempo tá usando de tela? Isso é do pediatra geral. Isso é do pediatra geral. O pediatra geral é o ser de confiança daquela família. Então a gente tem que ter uma consulta também com atenção a todos os outros aspectos que não doenças sazonais e ganho de peso. E eu acho que muito bom a gente estar podendo focar nisso agora, porque a gente tem, às vezes, pecado, e a gente, mais uma vez, como formadora de residência, né, profissionais que estão em processo de formação, né, Michelle, a gente, às vezes, percebe muito a demanda do residente nessa perspectiva, e a gente entende, porque tem uma coisa de mercado de trabalho também, né? Tipo, tem um receio de quando eu entrar no mercado de trabalho, dessa intervenção focada no quadro agudo, reversão do quadro agudo, né? E cura. Isso vem da faculdade da gente como profissional médico, mas, na verdade, a pediatria, ela é a base, é isso aqui, né? A minha criança que está no processo de desenvolvimento, ela dentro de casa, meu Deus, ela na escola, isso é uma coisa maravilhosa, né? Então, assim, o pediatra, ele puramente é para ser curioso com isso aqui, né? Então, mas eu entendo também que o nosso mercado de trabalho tem que nos dar tempo de qualidade para fazer essa consulta, né? Então, queria até perguntar, assim, essa consulta demanda um tempinho, né? Então, assim, não deve ser fácil ter uma dinâmica de consultório também para poder. Então, assim, como que é o teu papel, assim, nesse momento dessa consulta? E eu imagino até com o residente contigo. É diferente das suas outras consultas? É diferente. Normalmente, a primeira coisa que eu digo para os residentes é porque a puericultura, que é o acompanhamento, que para a gente ver o desenvolvimento, ela, na definição, ela é uma anti-especialidade. Porque a especialidade é você ficar focado naquela coisa. A puericultura, a gente tem que ampliar o olhar. Como o André falou, né? Vai ter que ver tudo. Então, a primeira coisa que eu digo para eles é, não procurem nada, ouçam tudo. Vocês têm 2 ouvidos aqui, então sem os olhos, só os ouvidos. E normalmente a gente demora, quando a gente foca no desenvolvimento, a gente passa 1 hora com o paciente na sala, no mínimo. Para poder olhar bem, para ver bem, e ter que sentar, ter que brincar, né? E realmente é como você falou, né? Para o nosso mercado de trabalho, para as condições de alguns locais que a gente trabalha, esse tempo de 1 hora, eu já poderia ter visto 4 ou 5 pacientes se fossem consultas agudas. E aí, então, tem que mostrar para eles que precisa demorar esse tempo, porque só assim que a gente vai conseguir ter uma análise mais detalhada, uma escuta mais específica, mas ao mesmo tempo eles ficam, mas doutora, quando eu formar não vai ser assim. Aí então assim, aí você fica e agora? Eu digo como é o certo, ou eu digo como é que funciona a vida real? A vida prática. A vida real é assim eu ou assusto não é assim, agora né? ou só depois, né? Eu espero quando ele estiver se formando, eu digo assim, esquece 50% do que eu te ensinei, que não vai dar para botar na prática. Então A gente tem que lutar pelo correto. Não, com né? certeza. Mas eu entendo que existe o real, né? O que é possível também, né? Tem hora que você fica assim com o coraçãozinho assim, mas vai que a agora... gente planta a sementinha da pediatria nesses daí e eles vão lutar pelo espaço deles, né? Pela consulta. Você não tá lutando pelo seu espaço também? O André tá lutando pelo espaço dele também, né? E é bacana porque com essa formação e aí a experiência, aí a gente consegue, né? Cada vez mais rápido fazer aquela observação. Um ponto bacana que eu achei
acho interessante a gente pontuar também, né? Falou do MChat, 18 meses. É uma coisa que às vezes as pessoas ainda não sabem. A gente não consegue afirmar que aquela criança estaria fora do espectro porque tem um desenvolvimento adequado com 12 meses, por exemplo. Perfeito. Um terço dos casos, a gente vai ter uma regressão das características ali, do desenvolvimento, ali entre os 10 e 11 meses. Então, às vezes a gente está coletando a história e ela fala, ó, ele falava mamãe, papai e água, com 11 meses. Certo. A gente achou até que ele ia falar antes do irmão. E aí depois a gente percebeu que não progrediu. E agora, com 1 ano e meio, ele não está mais falando nem o que ele já falava. Um terço dos casos do espectro acontece isso. E é por isso que você só consegue afirmar que o desenvolvimento está adequado à linguagem com 18 meses, não antes disso. Certo. E esse é um olhar atento, porque às vezes a gente pega, viu, a criança está com 1 ano e diz, pronto, aqui tá ok, viu, gente? Tá... Não. É puericultura, é segmento, é estar observando. E aí sim, já maior, você vai ter essa segurança. E as terapias que a gente precisa, já que eu preciso depois fazer esses encaminhamentos, o que a gente hoje tem de disponível para poder fazer o cuidado desse perfil de paciente? Tu usa a palavra disponível, aí complicou. Eu já disse, Vamos- disponível é uma palavra... Vamos entender Porque disponível, necessário. necessário, Pronto, exatamente. vamos falar de Disponível, necessário. eu entendi o que vocês quiseram O dizer. disponível, se a gente pegar a esfera pública, operador de saúde, ou mesmo particular, a gente está falando de dificuldade. Entendi. Hoje está difícil. Houve um acréscimo do número de crianças com transtorno de desenvolvimento que precisam de suporte. Então está difícil nas 3 esferas conseguir esse apoio disponível. Mas vamos falar do Tá. necessário. Vamos falar o que está indicado. O que está indicado? Pronto. Depende da queixa. Certo. Então, minha queixa é comunicação, a fonoaudiologia vai me ajudar muito no início, né? Minha queixa é uma organização motora, minha queixa é uma questão sensorial, minha queixa é atividades práticas de AVD, atividade de vida diária, né? A terapia ocupacional vai me ajudar bastante. Eu tenho muitas queixas comportamentais, eu acredito que é muito uma questão de treinamento para algo, a psicologia, utilizando a aba ou outras questões assim, acaba me ajudando. Então, depende muito de qual é a queixa para aquele momento daquela criança. Uhum. Tanto que as terapias não são fixas. Então, deu o diagnóstico do espectro do autismo, vou encaminhar para fono e para TO. Tive uma evolução razoável, agora vou incrementar a psicologia no grupo, porque a criança cresceu e eu preciso de um treinamento. Eu acho que a comunicação está ok. Eu vou tirar a fono, eu acho que não precisa. A gente sempre tem essa conversa com a família. E nessa conversa, super bacana, porque o médico ele serve como um orientador desse processo para aquela família. E cada profissional ele atua junto com a gente como uma grande equipe. Então eu estou lá, eu fiz uma avaliação e disse, olha, eu acho que não precisa mais de fono, não. Conversa lá com ela. Aí ele vai e conversa com a fono. Aí a fono vê, ó, no nosso plano se encerrou bem aqui. Eu, a partir de agora, ia só manter o que estava. O teu neuro está querendo o quê? Não, porque ele está querendo psicologia. Não, então você deu tempo e vai entrar. E faz essa mudança. Entendi. Às vezes não. Às vezes o fono ele me devolve uma cartinha dizendo assim, olha, é porque eu estou trabalhando tal coisa que você não consegue perceber em consultório. Pronto, vamos continuar. E aí a gente vai fazendo esse plano juntos. Então é bem dinâmico mesmo. Sim. Né? E aí o profissional médico ele acaba sendo um pouco um coordenador do cuidado dessa criança que está precisando de uma equipe multi. Isso. Quem muda a vida da criança é terapia, escola e família. O neuro não. A gente detecta precocemente, a gente alinha e faz um plano ali junto com a família e a gente observa se esse plano vem sendo seguido, se todo mundo consegue contribuir Você naquele plano. acompanha, na verdade. Mas é né? acompanhamento. Quem muda a vida é família, no centro do negócio, escola e terapias. E aí entra aquela questão, né? O quanto que a escola também consegue me ajudar na questão do Ou desenvolvimento não infantil. nessa parte, Ou né? E terapia farmacológica? Pronto, esse é um assunto super polêmico, né? Sempre que a gente Eu senti o... Eu disse, ensinaram já. Não, mas tem que falar. Brincadeira. E quem fala somos nós, os prescritores. Vamos Mulher, falar, não tem tem que estresse. Não, já polêmica dentro do podcast. Mas eu é achei que porque- ela ia andar É mais. engraçado, por que é polêmico, né? Mas mas quando a gente fala de saúde mental, às vezes a gente tem a impressão que para saúde mental vale tudo. Tipo, se você passa no seu garoto com um quadro infeccioso e o pediatra prescreve um antibiótico, a vizinha não vai mudar isso. Ela não vai chegar e dizer assim, não dá antibiótico não, dá esse chá. Sim, Mas quando a gente está falando de saúde mental, desenvolvimento, todo mundo todo opina. mundo, é. Então, quando a gente prescreve alguma medicação, parece que a gente está prescrevendo algo contrário ao desenvolvimento infantil, alguma coisa que vai atrapalhar a criança. Sim, E a medicação é um catalisador do processo. Ele não resolve, ele não é um milagre, sim. ele tem seus possíveis efeitos colaterais, mas ele tenta ser um catalisador, ou seja, ele facilitar
ou acelerar um processo de desenvolvimento, porque tem que acontecer dentro de uma janela, senão eu não vou conseguir atingir. Então essa é a medicação. Quando é que a gente usa? Quando a gente percebe que a terapia, de forma isolada, junto com a família e a escola, não vão conseguir atingir o objetivo. Então, eu estou percebendo que aquela criança tem um quadro de hiperatividade importante e o terapeuta me manda um relatório dizendo assim, André, eu não consigo trabalhar. A escola me manda um laudo dizendo assim, olha, peço para ele pegar mais cedo, ele não fica nem no final da escola. Entendi. A família diz, André, eu não consigo passear com ele. Esse é um garoto que, se eu não prescrever uma medicação para ele, ele não vai fazer terapia. E às vezes as pessoas botam assim, não, eu posso usar um remédio ou eu posso não usar um remédio. Então eu vou fazer essa escolha. Geralmente a escolha é, eu não vou usar o remédio. E aí eu levo para as famílias, olha, às vezes a gente tem que decidir entre, eu vou usar um remédio e eu não vou tratar. E aí? O que é que você vai decidir? Entendi. E aí vamos tomar uma decisão juntos? O não tratamento, quais são as consequências do não tratamento de uma criança com atraso de desenvolvimento neurológico nessa idade que ele está? São essas. Eu posso, aos 12 anos, recomeçar esse tratamento e ter a mesma resposta? Não, não posso. Perfeito. Quando a gente traz a ciência para a família, eles geralmente apoiam o tratamento quando bem prescrito, óbvio. Tem muita má prescrição? Tem. Tem muita prescrição acelerada, tem muita prescrição sem propósito, tem muita prescrição que vem sozinha, sem terapia. Sem as terapias. Não tem o menor sentido alguém prescrever uma medicação que não tenha prescrito aquela Se ela é para terapia. catalisar um Isso. processo de reabilitação, Não ela tem menor estaria... sentido. Mas é por isso que tem tanta rejeição, porque eu acho que também existe, às vezes, um abuso na prescrição de precocidade ou mesmo Eu de acho que associação. é importante entender como quase tudo na medicina, né? A gente pode ter o diagnóstico que está equivocado, a gente pode ter o diagnóstico em excesso, as intervenções farmacológicas equivocadas, a ausência de intervenções farmacológicas. É a leitura crítica de tudo isso. Eu entendi a polêmica agora. Tá certo, agora eu tô compreendendo. Isso aí que o André falou da parte da medicação, eu acho que é outro ponto para pontuar pra gente, como pediatra. Sim. Porque, às vezes, o que é que acontece? Como realmente todo mundo mete a colher quando fala em medicação no neurodesenvolvimento, às vezes chega pra gente, pediatra, já aconteceu pra mim de algumas mães chegarem dizendo assim, doutora, a senhora acha que eu devo dar essa medicação? Então, eu acho que deve partir também do colega pediatra, conversar com o colega neuro e até entender, né? Assim, o André tá falando aqui, ó, é um catalisador. Se eu não medico, ele não consegue trabalhar a terapia, que esse é o tratamento, né? Uhum. Aí fica o colega, não dê, não, realmente é muito forte. Conversa, pergunta, né? Eu acho que nesse momento a gente realmente precisa do suporte do especialista. Né? Nessa hora eu acho que eu não tenho coragem. O André passou, qualquer neuro passou, a mãe pergunta, eu disse assim, foi o que o André falou. Uhum. Desse jeito, eu tô assinando embaixo. E acho que tem que realmente trabalhar em parceria, né? Que o objetivo é o paciente, né? Sim. Então, eu acho que esse é um ponto que a gente, como pediatra, deve ficar focado. De deixar uniforme a linha uniforme. de cuidado, né? Isso. Eu acho que isso dentro da neurologia, dentro da cardiologia, da nefrologia, eu vou Todos, te né? dizer, eu acho que como paliativista, mais uma vez trazendo, se a gente entende a importância de um paciente que tem um conteúdo, uma proposta de cuidado que ainda envolve outras especialidades e você entende que opiniões distintas podem trazer prejuízo, né? Então, não custa nada você conversar com um colega que também está envolvido, alinhar, até na multi, né? Que eu já estou Sim. muito feliz de saber que tem multi envolvido, eu adoro trabalhar com a equipe assim. Então, assim, antes de você dizer, vamos descontinuar a fono, na verdade, discuta com a fono, né? Para garantir que você não está trazendo um discurso contrário a outra profissional. Todo mundo quer a mesma coisa, que é a recuperação da criança da melhor forma possível, né? Essa conversa é interessante, porque assim, às vezes pode passar a impressão de que há uma equipe chefiada pelo neuro, mas assim, não é bem assim. Existe uma discussão, da mesma forma que a gente sugere para a família que é hora de iniciar uma fonoterapia, ou que a gente discute com a família, será que não é hora de encerrar esse processo? Eu recebo nos relatórios, às vezes eles falando, olha André, será que não seria hora de iniciar uma terapia farmacológica? Eu não estou conseguindo trabalhar. E não há problema nisso. Sim. Não há problema nenhum nisso. Isso só mostra que o profissional não está conseguindo realizar um processo terapêutico e que isso gera a necessidade de uma mudança. Sim. A gente tem que sacudir um ao outro. É trabalho Então, interdisciplinar. Isso, quando ele manda isso, ele dá uma sacudida no neuro. Diz assim, olha, você está no seu consultório, foi a cada 2, 3, 4 Sim. meses, mas no dia a dia nós não estamos conseguindo trabalhar. Sim.
Então, isso é muito importante. E aí você tem uma relação muito sadia, mas que tem que ser também muito madura, né? Sim, Você tem que ter profissionais de alto nível para você sim. ter essa discussão, E a aí é ponto de você importante dizer da assim, equipe, será que né? não é hora de É. parar? E ele também mandar uma mensagem dizendo, será que não é hora de fazer a medicação? Aí queria perguntar para já, daqui a pouco a gente vai ter que caminhar para o fim, mas para saber, vocês conseguem trabalhar em equipe se é uma realidade sua como pediatra, por exemplo, Eu já você... ia dizer que eu ia puxar a sardinha pro meu lado, não é que você falou? Porque na avaliação a gente só trabalha se for em equipe. É impossível. Especialmente num contexto de complexidade, de complexidade, né? Dos nossos pacientes. Então, eu, médica, sozinha, não consigo. Então, tem que ter todo o restante da equipe pra gente fazer a linha de cuidado do nosso paciente. Mas a gente faz muito pouco ambulatório. E aí eu entendo que a nível ambulatorial, a dinâmica de cuidado ela é um pouco diferente. Aí queria saber, você como pediatra, você consegue trabalhar com as outras categorias profissionais, Michele? Se eu não trabalhar com elas, desenvolvimento não funciona. Perfeito. Normalmente, quando chega uma consulta de desenvolvimento, a mãe chega com a queixa do atraso e eu percebo o atraso pela minha avaliação inicial, aí eu digo logo, aqui agora vai funcionar como uma orquestra. Só eu no microfone não vai adiantar de nada se eu não tiver a banda por trás. Então vamos montar a banda. Eu quero que tu vá para fono, não sei quem, pô, André, e a gente monta e aí eu vou dizer, não, o André, ele te vê de 6 em 6 meses. Eu te vejo todo mês, de 2 em 2. A fono te vê todo dia. Então, o que a fono me diz muito mais do que eu e o André junto. Porque eu tô vendo de 2 em 2, o André de 6 em 6. Então, a fono aqui, ela vai ver teu filho 2 vezes por semana. Então, ela vai nos dar um olhar extra, né? Então, eu sempre falo, eu sempre tento me comunicar. Eu acho que eu sou a que mais perturba. Quando não chega, às vezes, os colegas, né, da equipe, eu dizem assim, não, diga a doutora Michele, espera um pouquinho, que eu ainda não dá pra mandar um laudo. Eu, não quero um laudo, não. Pede pra ela me ligar só pra me dizer assim, tá indo bem, ele aceitou, ele entrou na sala, ele só passa o tempo todo chorando, né? Que até isso pra gente é importante, Ajuda, né? Como é que eu vou dizer pro André, entra com alguma medicação aqui pra me ajudar, se eu não conseguir falar com a fono pra ela me dizer como é que tá lá na sala, né? Às vezes a mãe não entra, às vezes a mãe manda babá. Então eu preciso de todo mundo pra comunicar. Pra mim, neurodesenvolvimento só funciona se tiver equipe multi. Ai, que orgulho. E você, Não funciona sem equipe. Para todos os casos, você pensar em todos os transtornos do desenvolvimento, a gente vai precisar que essa criança seja acompanhada por alguém. Ou uma equipe como essa, né, de fono, terapia ocupacional, psicologia, ou psicopedagogia. Quando não, a gente está na equipe pedagógica, por exemplo, né? Um paciente com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, a gente às vezes está com a medicação e com apoio pedagógico bem forte nisso. Mas sempre vai ter alguém, né? Sempre vai ter alguém que vai estar junto. A gente nunca consegue atuar sozinho, não. Isso é muito interessante, assim, como a medicina mostra pra gente cada vez mais, porque a gente era muito biomédico, assim, né, e hospitalocêntrico também, Era né, muito e só a gente, só né? a gente, como a gente percebe como isso fortalece e traz segurança pro cuidado do paciente, né. E antes também, assim, você tocou num ponto que eu acho interessante, existia uma medicina muito patriarcal, onde o paciente se queixava de algo e a gente abria uma gaveta e dizia, é isso daqui, ó, você vai tomar isso daqui Faz. tantas vezes e tal. Acabou-se, não tem discussão. Hoje eu acho que a gente atua muito como um consultor, né? As famílias me procuram, dizem, olha, eu sei que você é especialista nisso, o meu filho apresenta isso, e eu queria saber quais são os passos que a gente vai ter. Eu termino, coloco um plano de tratamento ali para aquela família. E aí ela junto diz, olha, isso aqui não se adequa. Eu moro no interior do estado, eu não tenho acesso a essas 2 terapias que você me colocou. Opa, então vamos mudar. Você vai fazer dessa forma e dessa forma. Ah, assim funciona, André. Tá bom, vou te ver daqui a 3 meses, a gente vai ver o que aconteceu. Então a gente faz uma consultoria sobre o desenvolvimento infantil e faz uma proposta, né, um planejamento de um tratamento. E aí funciona muito melhor. Se eu simplesmente dissesse, não, se você não vai fazer essas terapias, então não adianta passar aqui comigo. A pessoa não tem como fazer a mudança de vida. A vida, ela não, assim, o autismo, por exemplo, ele não pede licença, assim, ele chega chegando. As pessoas continuam tendo que trabalhar, as pessoas têm problemas pessoais, as pessoas têm problemas de saúde na família, mesmo com o autismo lá. E aí elas precisam manter uma vida. E aí o nosso papel como médico, é dizer, como ter acesso, mesmo a vida não parando, para a questão do autismo. É verdade. E como é importante a gente estar se adequando em termos de teoria para tornar possível, como você disse, não é uma receita de bolo, né? E não é fácil, né? E vai mudar muito ainda. Sim, Isso é coisa que a gente tem que ter porque eu acho que certeza desenvolvimento é isso, já que tem outras coisas no nosso meio que interferem de alguma forma, né?
Mas a gente tem que acabar nosso bate-papo, né? Eu quero Ah. agradecer e queria que cada um deixasse seu recadinho, se quiserem deixar dicas para pediatras, para a nossa sociedade, se quiserem deixar alguma coisa que seja mais importante, e aí pode ser direcionado para o pediatra ou para cuidadores de crianças que possuem esse diagnóstico, aumentar essa conscientização sobre essa temática. Uhum. Michele? Assim, eu acho que pensando nos colegas, né? Colegas, não tenham medo de estudar desenvolvimento, estudem, questionem, chamem a equipe multi para trabalhar com vocês, enquanto chega o momento, né? Como o André falou, dos 18 meses, da gente começar a pensar mais e querer o neuro para esse momento, mas chama as terapias antes, eu acho que vai ajudar bastante, não esperar tanto, né? A gente ainda vê muito atraso em certas crianças para o diagnóstico e atraso nesse momento faz toda a diferença. E outra coisa, tá, você deu o diagnóstico, suspeitou, mandou pro André, você acertou, não largue o seu paciente também, queira ele de volta, porque eu escuto muito isso assim, não, eu tô indo no neuro, eu disse, certo, e as vacinas? Não, eu tô indo no neuro, mas o neuro não vai olhar suas vacinas, nem seu peso, então assim, abrace o seu menino do neurodesenvolvimento também. Continua seguindo o acompanhamento, que isso a gente escuta também na formação, Perfeito. né? Então, eu acho que as duas pontas. Estuda neurodesenvolvimento, pensa mais, suspeita mais, manda para as terapias e encaminha para o especialista realmente achar dos 18 meses, para não atrasar, né? 18 ou 2 anos e tal. E depois que fechou tudo, não perde teu menino, ele é teu, até os 18 anos, que a pediatria esticou. Então, continua, segue com ele, continua acompanhamento, né? Não deixa desassistido do ponto de vista puericultura, eu acho que é isso. Dá o diagnóstico e agarra a criança, leva junto, vai com a família, entendeu? Acho que é isso. Perfeito, Michele. E você, André? Show, eu vou continuar também na linha do pediatra, né? O recado para o pediatra. Esse recado é maravilhoso, né? Verdade. A gente tem muito receio, porque a gente sabe realmente que, como a gente está vivendo uma condição do neurodesenvolvimento, todo mundo vai pensar no neuro como um grande cabeça da equipe. E não é. E não é, assim, antes disso ainda tem um pediatra. Então, pode ser que uma prescrição minha, por exemplo, faça com que a criança não ganhe tanto peso. Isso interfira no crescimento dele. E talvez eu não consiga perceber isso se eu não sou o cara que estou fazendo toda a avaliação da puericultura dele. Então, o pediatra também pode estar percebendo que está adoecendo muito. E que se isso tem a ver com outra condição neurológica e que precisa ser alertado. E a família pode achar que isso não é importante e que isso passa. Então, a gente precisa muito do pediatra geral. Muito. O pediatra geral precisa abraçar essa causa como dele, né? O fortalecimento da pediatria geral é extremamente importante. E aí uma outra dica talvez que precisa ficar é estar atento ao feeling das mães, né? Quando elas sentam ali e dizem assim, tem alguma coisa diferente. Tem alguma coisa que eu não sei te dizer bem que é diferente. A gente precisa estar atento a isso, né? Antes não era assim, mas hoje é. As mães têm mais informação. Se elas percebendo o padrão de várias outras crianças não se assemelha, então o que é que está diferente desse padrão? Às vezes a gente não consegue explicar, então pode ser que o pediatra geral perceba também. Na neuro a gente recebe muitas crianças assim, olha, é estranho, é diferente, não sei o que é, alguma coisa no olhar. Pronto, isso já é suficiente para ela ganhar estimulação. Gente, estimulação só leva para frente. Estimulação só nos ajuda. Eu não tenho nenhum único paciente que tenha chegado para mim depois de um tempo, tenha melhorado muito e tenha dito, poxa, André, perdemos tempo, fizemos estimulação precoce, olha aí, o menino está ótimo. Não acontece. Todo mundo fica feliz porque via um atraso, conseguiu estimular e agora está bem. Então, se a mãe percebe algo, pega essa causa como tua, abraça, né, e começa a estimular. Ai, gente, perfeito. Ai, tô vendo o povo muito apaixonado por pediatria, geral. Adorei. Então, vamos dar por finalizado o nosso encontro. Agradecer aos dois mais uma vez por dedicar esse tempo, vir aqui. E a gente aumentar essa conscientização sobre essa temática e, na verdade, falar cada vez mais sobre desenvolvimento na pediatria. A gente entende que isso aqui é a base do cuidado das nossas crianças. E a gente se encontra no próximo Pé de Prosa, gente. Muito obrigada.